pode conseguir boas oportunidades para trocar de carro. Por isso a gente conversa agora com o gerente regional da Sinosserra Consórcios, Leonel Guimarães. Boa noite, seja bem-vindo. Eu já aprendi uma coisa contigo, com a carta de crédito na mão, a gente consegue negociar e tirar um novo Onix, né, Active, com um valor considerável, um bom desconto, né? É isso aí. É dinheiro à vista, né? Carta de crédito é dinheiro à vista, né, Leonel? É isso aí. Boa noite, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Como nós já temos falado aqui, Bives, com a carta de crédito na mão, o comprador ele tem um poder de barganha muito grande porque o pagamento é à vista, né? Exatamente como tu disseste aí. E com isso facilita muito, né, na hora da negociação. Agora tem um outro dado aqui, eu vou trazer uma situação, tá? Muita gente aí se apertou no final do ano e acabou tendo que vender o carro, tá? Aí vendeu o carro, mas não pode ficar sem carro. Precisa para trabalhar, para se deslocar, enfim. E aí quer comprar. Talvez não seja um novo, ou se for um carro 0 km, vai ser um pouquinho abaixo. O cara tinha um carro, uma baita numa picape, mas ainda precisa de carro, vai pegar um carro mais simples, um carro mais popular. Isso pode ajudar, esse dinheiro. Eu peguei o dinheiro lá da minha picape, vendi, paguei o que eu tinha que pagar, alguma dívida, mas sobrou um dinheiro e eu preciso de um automóvel. Eu tendo esse dinheiro na mão, isso pode ajudar no consórcio a eu tirar ele mais rápido, talvez pelo lance, por exemplo? Exatamente. Temos feito muito, porque o consórcio, como o nome já diz, é aquela união de pessoas que formam um capital para todos os meses, né, entregar uma quantidade X de bens. Aqueles que não têm um recurso sobrando participam do sorteio. Sim. Né, e aguardam, no nosso caso lá da Sinosserra, pela Loteria Federal. Aquela pessoa que tem um pouco de recurso ali, que deseja antecipar essa contemplação, ele pode fazer exatamente isso. Ele pode entrar num grupo e ele pode saber de antemão o nível de lance que normalmente tem sido ofertado naquele lance, para ele ver se esse recurso que ele tem é compatível e está dentro desse lance competitivo. Sim. Não é? Talvez ele não consiga na primeira, mas certamente se esse valor ele é próximo, ele vai na segunda, na terceira ali, nas primeiras assembleias que ele participar, ele vai certamente conseguir fazer com que o lance dele seja o vencedor. Né? Agora que vem a grande jogada do consórcio, que isso que eu acho que é o maior diferencial do consórcio para qualquer outra modalidade, onde a gente possa parcelar uma compra, juros nem pensar. O governo deu uma aliviadinha na taxa, mas bem pouquinho na taxa Selic, mas ainda não chegou no bolso de ninguém. Então, eu fico imaginando, se eu tenho, por exemplo, 15 mil, né, eu vendi uma picape por 30 mil, paguei 15 mil em dívidas, me apertei, mas preciso de um carro. Tenho 15 mil. A gente pode fazer uma simulação aí, já estamos com o site da Sinosserra, vamos fazer uma simulação, pega ali um carro popular mesmo, para o cara trabalhar, né, no final de semana. Vamos pegar aí um grupo de 400, 500, pode ser? As parcelas em 400, 500, que pode procurar o financiamento que tiver. Se não der quase todo o dinheiro do carro, não vai conseguir essa parcela com juros em cima. E aí está a jogada. Se eu tenho esses 15 mil, dou o lance, eu rapidamente vou tirar o veículo, como se eu estivesse comprando já na concessionária, retirando o carro. Só que as parcelas que eu vou pagar, por exemplo, ali, a gente está vendo uma de 400, do grupo 5233, 75% de um novo Gol Trend 1.0, 27 mil. Dá para comprar até carro usado. E aí, com certeza, vai conseguir um carro ainda numa categoria acima. Certamente. As parcelas vão ser de 400 e outra, o prazo para pagar jamais. Por que as parcelas nunca são menores? Me corrija se eu estiver errado. Não existe financiamento, olha, no máximo, as concessionárias deram uma vez 60%, mas hoje não tem mais. Não tem. É só 36 vezes, né? E hoje o que está inviabilizando muito o financiamento é justamente a entrada que eles estão exigindo para poder financiar e para poder oferecer uma taxa, vamos dizer assim, mais próximo de uma realidade, vamos dizer. Porque, menos dolorosa. Isso, Então, chega até 70%. Tem casos que as financeiras, as instituições financeiras estão solicitando 67%, por exemplo, de entrada para poder financiar e para poder chegar numa taxa compatível. Claro. Né? E o consórcio ele pode financiar 100%. A outra vantagem em relação ao lance é que o consumidor, o consorciado, ele pode utilizar parte da carta de crédito para pagar o lance também. Né? Entendi. Então, ele não precisa necessariamente dispor de todo o recurso
Ele pode ofertar o lance e na hora de fazer o acerto, ele pode dizer, olha, tanto desse lance eu vou tirar da minha própria carta. Por exemplo, eu dou uma entrada que eu tenho aqui no bolso, né? Vamos supor aquele exercício dos 15 mil, tá? Eu não vou dar os 15 mil, eu vou dar 7, vou dar metade. Será que eu consigo, ou pelo menos vou dar 10? Os outros 5 eu consigo tirar da carta? Isso, exatamente. Aí tira da carta. Aí não descapitaliza. Claro que não. E aí, claro que o valor da carta dele reduz um pouquinho, que é na medida em que ele... Sim, utilizou. E outro detalhe, se eu dou esse lance vai abater das parcelas que eu tenho que pagar. Vai diminuir aquele número de 80 meses. O cliente pode optar, né? Ou ele diminui o número de parcelas, né? Ou ele reduz o valor, o saldo devedor. Ele pode repactuar aquele saldo devedor e a parcela de 400 pode baixar para 300, para 200, até se for dependendo do lance que ele... Esse mesmo raciocínio vale para imóveis, por exemplo? Mesmo, exatamente o mesmo. O funcionamento do consórcio de automóvel e de imóvel, ele é idêntico. Ele só vai mudar no momento da liberação do crédito, porque são valores, são bens muito diferentes, né? De natureza muito diferentes, os trâmites muito diferentes um do outro. Mas a concepção do consórcio se aplica aos dois da mesma Novo e usado também no caso do imóvel? Novo e usado da mesma forma. Inclusive, esse ano, só fazendo um complemento aí, já que estamos falando de carro usado, né? Mas os números em geral do consórcio, esse ano de 2016, tem sido um excelente ano para o consórcio. Para teres uma ideia, em agosto houve o recorde de número de cotas vendidas nesse segmento. 221 mil cotas vendidas num único mês. Uma pausa, só para mostrar o quanto a gente bate na tecla que é a melhor opção. Parece que a gente está querendo, né, vender de qualquer jeito alguma coisa. Não, os números são esses. Hoje a melhor opção numa compra parcelada e programada é a do consórcio. É o consórcio. Então, agosto desse ano foi o recorde, 221 mil. E agora em setembro, que é o último mês de medição que nós temos, 186 mil, o segundo melhor da história. Então, isso mostra como o consumidor está procurando. Sim. E outro detalhe, falando em carro usado, como eu tinha te dito, em 2011, houve os negócios, através de consórcio, eles giravam em torno de 10.400 negócios, ou seja, de todos os negócios de automóvel usado, 10.400 eram através de consórcio, foram através de consórcio. Sim. Na média do ano de 2011. Esse ano aqui, até setembro, a média já está em 22.300, mais do que o dobro. Mais do que o dobro. Um crescimento de 115% mais ou menos. Então, isso agora, se a gente for traçar com o que eu acabei de falar, com o mercado das concessionárias, hoje eu não consigo imaginar gente comprando carro à vista, né, tendo o que a carta de crédito nos proporciona através do consórcio, obviamente vão financiar. A gente bateu agora os números, né, desse ano, comparando o mês e o mesmo período. Então, no caso da comparação anual, a gente tem 17% a menos de negócios. Né? E no caso da comparação mês, estagnou de alguma forma. O consórcio não, dobrou. Exatamente. Isso, em 5 anos, se nós pegarmos, eu só trouxe os dados do início e do final, mas se olharmos um gráfico, ano a ano está havendo um crescimento. Quer dizer que o fato do número geral de vendas estar diminuindo, no caso do consórcio isso não acontece. Sim. Porque o consumidor está se dando conta cada vez mais da vantagem que é utilizar esse sistema de consórcio, né? Basta ver a quantidade, o valor das taxas de juros que estão sendo cobradas, né? E essas dificuldades de acessar o financiamento, que é outra barreira, que é outra barreira que existe muito. Bom, para fechar, o Leonel já me conhece, eu gosto de criar situações para você que está em casa, pode se identificar, não diretamente, mas de alguma forma. No caso dos imóveis, eu estava lembrando, porque tem um amigo que casou recentemente, né? E aí você não se dá muito bem com o genro, não é que não goste do genro, né? A senhora que está me assistindo, né? O senhor que está me assistindo, não vai muito com a cara da nora, vocês têm algum tipo de complicação, não podem morar junto. Aí o seu filho ou a sua filha que moravam junto, obviamente usavam um quarto e tal, mas eles vão se mudar e finalmente a senhora vai ter paz, o senhor também, né? E o filho vai sair de casa, com quase 50 anos, 40 anos mais, vai sair de casa, casou. Né? Aí eu fico imaginando essas pessoas que podem ter um apartamento muito grande ou uma casa muito grande e vão ficar sozinhas, não tem a necessidade de uma casa tão grande quanto essa. Então o que pode fazer? Pode vender essa casa,
dá um apoio para o filho sair de uma vez e montar o seu apartamento e com o restante do dinheiro pode usar num lance para um imóvel menor, usado ou novo na planta, seja como for. Se é um imóvel menor, vai se adaptar melhor à sua realidade, não vai descapitalizar, não vai entrar no financiamento e ainda pode ajudar a nora, né? E se ele tiver uma programação ainda maior, ele pode usar esses valores para construir até uma casa para o... Comprando só o terreno, por exemplo. Isso. Também pode. Pode usar o consórcio para construção. Então tá aí. Mais uma dica para a senhora, né? Se ver livre daquele genro xarope. Leonel, obrigado. Seja bem-vindo. Tá, muito obrigado pela oportunidade.